Olá a todos, aqui Marcelo, editor do site do canal Matemática Simplificada, professor universitário e trago para vocês um exercício bem interessante de cálculo 2. Imagine essa circunferência dada por essa função vetorial cosseno t, seno t, ou seja, temos uma função vetorial no plano aqui, tá? E aí uma reta tangente a ela no ponto cosseno θ, seno θ. Ou seja, à medida que o valor de θ vai variar, esse ponto também vai começar a correr em cima da sua circunferência, gerando uma equação diferente para a sua reta tangente, porque as direções da reta tangente mudam. O que acontece? As interseções dessa reta tangente com os planos coordenados vão gerar dois pontos que, junto com a origem do plano, vão gerar um triângulo. E a pergunta é: qual a área desse triângulo em função de θ? Vamos conhecer o problema de forma mais aprofundada. Então, considere a circunferência descrita pela função vetorial f de t igual a cosseno t seno t. Vamos colocar aqui um ângulo θ variando de 0 a 2π. Esse θ ele vai assumir valores no lugar de t. Considere agora a reta r tangente a essa circunferência no ponto t, cosseno θ, seno θ, que é aquele θ que está variando de 0 a π sobre 2. Considere O como sendo a origem do plano cartesiano e A e B os pontos de interseção de R com os eixos coordenados. Aqui eu vou fixar A como o ponto que está no eixo X e B como o ponto que está no eixo Y. Eu quero mostrar que a área do triângulo AOB é 1 sobre seno de 2θ. Tudo bem? Então aqui eu já te falei quanto é a área, mas eu quero que você mostre para mim que essa é a área. E aí, você consegue resolver esse exercício? Uma dica que eu te dou é: para o vídeo agora, tenta resolver os seus conhecimentos de cálculo para isso, tá? E daqui a pouco venha conferir a nossa solução. Bom, antes da gente continuar, antes da gente falar da solução, eu quero ilustrar o problema para vocês aqui no GeoGebra. Então eu construí aqui essa circunferência com a minha f de t, tá? Gerei aqui o meu ponto, e você percebe que à medida que ele vai variando, ó, o seu triângulo vai ficando diferente, tá vendo? À medida que você vai arrastando esse ponto da circunferência, em cima da circunferência, a sua reta tangente vai tendo direções diferentes e com isso o triângulo vai mudando e, lógico, a área dele vai mudando. Por que o meu θ vai variar de 0 aberto a π sobre 2 aberto? Porque perceba que, à medida que eu vou aproximando aqui, ó, o meu θ de 0, a área vai sumindo, né? Perceba aí, ó, quando você está no zero não tem área. Por quê? Porque você gera uma reta tangente que é paralela ao eixo Y. O mesmo vai acontecer se você vier e colocar exatamente o ponto B sobre o eixo Y. Aqui eu não vou conseguir fazer como eu consegui no eixo X. Acho que não, né? Mas vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter uma reta paralela ao eixo X, logo você não vai ter área. Perceba que aqui, ó, à medida que você vai se aproximando desses valores, né, o θ para π sobre 2 ou 0, você vai tendo a sua área tendendo ao infinito até que ela não exista. Tá? Então, isso é bem interessante de você observar o que acontece. Então, o que eu quero é, em função desse ângulo θ, né, que vai estar percorrendo aqui esse ponto da minha circunferência, qual é a área desse triângulo? Tá? Então isso é o que nós vamos trabalhar agora. Para isso, vamos retomar aqui algumas bases teóricas para solucionar esse exercício. A primeira é que a função vetorial é por muitas vezes denominada curva, pois a representação dada por f de t igual a x de t que multiplica o i mais y de t que multiplica o vetor j, também dado por par ordenado x de t, y de t, é chamada representação paramétrica ou parametrização da curva c, que é a imagem da função vetorial, e t é chamado de parâmetro dessa representação. Nesse caso, definimos que a derivada dessa função vetorial num ponto t0 é o vetor tangente à trajetória de f em f de t0, o que nos leva à equação da reta tangente à curva no ponto f de t0, dada por essa equação que está aqui, ó, essa aqui. Tá? Então, o que acontece? A minha f' de θ vai me dar o vetor diretor dessa reta tangente. Por quê? Porque essa é a direção tangente a essa curva nesse ponto. Então, esse θ vai fazer o papel do meu t0. Tá?
Então, a equação dessa reta vai ser dada dessa forma aqui, onde o T0 vai ser θ nos dois casos. Então, a gente vai ter que calcular isso logo, tá? Desenvolver a equação dessa reta. Por quê? Porque esses dois pontos aqui, o A e o B, eles são pontos da reta e fazem interseção com o eixo x e o eixo y, respectivamente. Por que eu vou fazer isso? Perceba que esse ponto A ele vai ter coordenadas x de θ, 0. Por que x de θ? Porque lembra na visualização que a gente teve antes? À medida que você vai variando esse ponto T, ou seja, variando a angulação dele, né? A angulação do segmento que sai da origem até o ponto T, à medida que você vai variando essa angulação θ com relação ao eixo x, você vai andando com esse ponto A para a direita ou para a esquerda. O mesmo acontece com o ponto B, você vai subindo ou descendo ele. E aqui, esse ponto B, como ele está sobre o eixo y, eu posso dizer que ele é 0, y de θ. Tudo bem? Se eu descobrir qual é esse y de θ e qual é esse x de θ, eu mato o meu problema. Por quê? Porque essa distância de 0 até o ponto A é x de θ. E essa distância do meu ponto B até a origem, né, é y de θ. E o que isso vai me ajudar? Eu quero a área desse triângulo. A área desse triângulo, então, vai ser dada por x de θ vezes y de θ sobre 2. Por quê? Porque conforme a gente pode ver aqui nas bases teóricas para solucionar esse exercício, a área do triângulo, lá da geometria plana clássica, é base vezes altura sobre 2. Então, eu posso assumir como esse triângulo aqui vai ser retângulo, que a distância da origem até A é a minha base, e a distância do ponto O até B é a minha altura. Logo, base vezes altura sobre 2. Outro detalhe que eu vou ter que observar aqui, mais para frente, mais para o final do meu exercício, vai ser essa relação aqui, ó. Seno de 2θ é igual a 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. E isso fica claro quando você usa a fórmula do seno da soma, tá? Seno de x mais y, que é seno x vezes cosseno y mais seno y cosseno x, ou seja, o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Quando eles são iguais, fica seno x cosseno x mais seno x cosseno x, ou seja, 2 vezes seno x cosseno x. Tá? Então, o seno, se você colocar aqui o seno, vamos colocar o seno de 2θ, vai ser seno θ cosseno θ mais seno θ cosseno θ, porque nesse caso vai ser igual, vai ser θ mais θ. Tudo bem? E isso é 2 vezes seno θ cosseno θ. Então, o meu objetivo aqui, a minha estratégia vai ser a seguinte: estabelecer a equação dessa reta, estabelecer as coordenadas desses pontos e, através das coordenadas desses pontos, encontrar a área desse triângulo. Tudo bem? Vamos lá fazer? Então vamos lá, vamos solucionar da seguinte maneira. Considere a circunferência descrita pela função vetorial f de t igual a cosseno t seno t e um θ, um número real θ variando de 0 a π sobre 2. Ali é π sobre 2, não é 1 não, tá? Então aqui é π sobre 2, ok? Bom, considere agora a reta tangente a essa circunferência no ponto t, cosseno θ seno θ, e considere O como sendo a origem do plano cartesiano e A e B os pontos de interseção de R com os eixos coordenados. Bom, então vamos lá, vamos trabalhar agora com os pontos A e B. Suponha que o ponto A e o ponto B possuam as seguintes coordenadas. Como o ponto A está sobre o eixo x e sua localização dependerá de qual é o valor de θ, então suas coordenadas são x de θ e 0. Já o ponto B, como está sobre o eixo y, sua localização dependerá de qual é o valor de θ, então suas coordenadas serão 0 e y de θ. Nenhuma novidade, a gente tinha conversado sobre isso na hora que a gente visualizou o problema lá no GeoGebra, né? Bom, como o triângulo OAB é retângulo em O, né, retângulo no ângulo O,
nós sabemos que a área vai ser a distância da origem até o ponto A, que multiplica a distância da origem até o ponto B, dividido por 2. Tudo bem? Até agora estamos só escrevendo aquilo que a gente tinha pensado. Onde a distância de O até A, ou seja, da origem até o ponto A, é o x de θ, pois é a distância entre os pontos O e A, e a distância da origem até B vai ser o y de θ. Ou seja, a minha área então vai ser x de θ vezes y de θ dividido por 2. Isso aqui resolveria o meu problema. Eu preciso agora descobrir apenas qual é o x de θ e qual é o y de θ. Multiplico os dois, divido por 2 e vou ter a minha área. Então agora, para determinar o x de θ e o y de θ, usaremos a equação da reta tangente à circunferência que passa pelo ponto T igual a cosseno θ seno θ, pois nela estão contidos os dois pontos A e B. A gente já tinha discutido isso, lembra? Esses pontos A e B que estão nos eixos coordenados, A no eixo x, B no eixo y, também pertencem à reta tangente à circunferência quando essa reta passa por esse ponto cosseno θ seno θ. Tudo bem? Para isso, a gente vai usar essa equação da reta R. Essa equação aqui, tá? Então, é a equação que a gente dá lá naquela revisãozinha que a gente deu, né, no início da aula, tá bom? Então, o que nós teremos aqui, ó? F de T0, que eu vou trocar por F de θ, mais lambda F' de T0, que eu vou trocar o T0 por θ. Tudo bem? Perceba que essa reta, ela depende, o parâmetro dela é o lambda, então o lambda pertence a R. Então, qual é a minha tática? Com essa equação, eu vou descobrir um valor específico para esse lambda, que me leva no A, e depois um valor específico para esse lambda, que me leva no B. E como eu vou fazer isso? Sabendo que no A, o y é 0 e no B, o x é 0. Tá? Então, nós vamos fazer dessa forma. Mas antes, eu preciso escrever essa equação para ela depender também do θ. Tá? Para ela estar aqui dependendo do θ. Então, o nosso f de t0, nesse caso, é cosseno θ seno θ, porque é o meu ponto T, é o ponto por onde a reta passa. Perceba que essa equação aqui nada mais é do que o ponto por onde a reta passa, tá? E esse daqui é o nosso vetor diretor da reta. Então, se você já estudou geometria analítica, você sabe que uma reta é definida por o ponto por onde ela passa e pelo vetor diretor dessa reta. Então, aqui nós vamos então agora, o ponto por onde ela passa é o ponto tangente, né? É o ponto de tangência, né, entre a reta e a circunferência, e o nosso vetor diretor está dado aqui embaixo. Ó. Se o nosso f de t é cosseno t seno t, então a derivada dele, se você já estudou lá no cálculo, lembra que a derivada é você deriva a primeira função componente e depois a segunda função componente. Derivada do cosseno menos seno, derivada do seno cosseno. Tá? Então agora eu vou colocar, como eu quero num ponto específico, que é no ponto t0, onde o meu t0 aqui é o θ, menos seno θ, cosseno θ, então esse é o meu vetor diretor da reta. Substituindo na equação da reta, x de lambda, y de lambda vai ser igual a cosseno θ seno θ mais lambda que multiplica menos seno θ, cosseno θ. E essa daqui é a equação vetorial dessa reta tangente à circunferência nesse ponto cosseno θ, seno θ. Na forma paramétrica, ela vai ficar com essas equações aqui, ó. X de lambda igual a cosseno θ menos lambda seno θ, y de lambda seno θ mais lambda cosseno θ. Tá bom? Então aqui nós vamos ser através dessas equações que nós vamos trabalhar. Para encontrar o ponto A, eu sei que o ponto A é o x de θ 0 e o ponto B é é 0 y de θ. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui agora? Para que eu tenha cada uma dessas coisas, eu vou fazer o seguinte. Existe um valor de lambda que me leva no ponto A e existe outro valor de lambda que me leva no ponto B. Qual que é o valor de lambda que me leva no ponto A? O que zera a função y. Qual que é o valor de lambda que me leva no ponto B? O que zera a função x. Tudo bem? Então agora nós vamos trabalhar com essas ideias.
Agora observe que, como a coordenada y de lambda é igual a 0 no ponto A, então o valor de lambda para que esse ponto seja dado na reta é... Bom, ó, então a gente já tem lá o valor da função y de lambda, tudo bem? Bom, a gente sabe então que o y de lambda é seno θ mais lambda cosseno θ. Está aqui em cima, ó, quer ver? Ó, seno θ mais lambda cosseno θ, ok? Ok. Então agora a gente sabe que para isso ser zero, basta eu passar esse para cá, então eu vou ficar com seno θ igual a menos lambda cosseno θ, passo o cosseno dividindo, né? Eu sei que o cosseno não vai ser zero, porque o θ não pode ser π sobre 2, tá? Então eu posso passar ele dividindo, eu fico com lambda igual a menos seno θ cosseno θ. Então esse daqui é o valor que faz o y zerar na minha reta tangente, é o valor de lambda, que é o valor do parâmetro da equação da minha reta, que faz o y zerar na equação da minha reta tangente. Então esse é o ponto que está exatamente em cima do eixo x. Tudo bem? Bom, vamos descobrir então agora qual é a coordenada x desse ponto A, então, né? Como que eu vou fazer isso? Ora, é só substituir esse valor de lambda na coordenada x e eu tenho o valor de x, né, no ponto A, ou seja, eu vou ter o valor de x de θ, tá? Então, olha só, x, no lugar do lambda eu coloquei menos seno θ cosseno θ, vai ser igual a cosseno θ mais esse daqui era o meu lambda. Agora perceba o que aconteceu. Ó, eu vou jogar esse valor de lambda aqui, ó, tá? Então, vai ficar com cosseno θ menos o valor do lambda seno θ. Como o meu lambda é negativo, então, aqui você vai ter o negativo com negativo virando positivo. Então, você vai ter cosseno θ mais seno θ cosseno θ vezes seno θ. Esse seno multiplica o numerador, a gente fica com seno ao quadrado sobre cosseno. Fazemos o mínimo múltiplo comum, você vai ficar com cosseno no denominador, né? Cosseno dividido por 1 cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Cosseno dividido por cosseno, 1 vezes seno ao quadrado, seno ao quadrado. No numerador, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, relação trigonométrica básica. Então, você fica com 1 sobre cosseno de θ. Então, esse daqui é o meu x de θ. Então, a primeira parte que eu precisava buscar, eu já encontrei. Esse é o meu x de θ. Por outro lado, como a coordenada x de lambda tem que ser igual a 0 no ponto B, então o valor de lambda para que esse ponto seja dado na reta R é, por um raciocínio muito análogo ao anterior, igual a cosseno θ dividido por seno θ. Você vai fazer um raciocínio muito análogo. Você vai pegar a função x de lambda, que é cosseno θ menos lambda seno θ igual a 0, joga o lambda seno θ para o outro lado, e aí você passa o seno dividindo. Como que eu posso passar o seno dividindo? Porque o θ nunca vai ser 0, que é o valor que vai fazer zerar o seno, então não tem problema nenhum. Então, meu lambda cosseno θ seno θ. Agora eu vou pegar esse daqui, eu já sei que ele zera o x, né? Então eu estou lá no eixo y. Eu vou pegar ele, então eu vou substituir no y de lambda, tá? E aí vai virar o y de θ. Tudo bem? Substituindo ele no y de lambda, fica seno θ, mais, no lugar do lambda, cosseno θ seno θ, que multiplica cosseno θ. Agora, para uma lógica muito parecida, aqui você vai ter cosseno ao quadrado, vai fazer o mínimo múltiplo comum, vai ficar com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1, e seno no denominador, o que te leva a 1 sobre seno θ. Tudo bem? E esse valor aqui é o seu y de θ. Então, nós já temos o x de θ e o y de θ encontrados a partir da equação da reta tangente. Tudo bem? Então, agora voltando à área do triângulo OAB, essa área então vai ser x de θ vezes y de θ dividido por 2, ou seja, 1 sobre cosseno θ vezes 1 sobre seno θ dividido por 2. Aqui nós vamos usar uma relação de multiplicação entre as frações, então fica 1 sobre cosseno θ vezes seno θ, então fica 1 sobre cosseno θ seno θ vezes meio,
tá? Por quê? Porque é o primeiro vezes a inversa do segundo. Lembra como é que divide frações? Então você vai ficar com 1 sobre 2 cosseno θ seno θ. Agora lembra da relação que a gente deduziu lá no início da aula? 2 cosseno θ vezes seno θ é exatamente seno de 2θ, que era exatamente o que a gente queria mostrar. Tudo bem? Interessante demais, né? Eu também gosto bastante desse exercício. Bom, antes de fechar o vídeo, eu quero deixar uma dica para você aqui. Se você curtiu resolver esse exercício comigo e quer dominar de vez o cálculo 2, eu tenho uma oportunidade incrível para você. No curso completo de Cálculo 2, você vai aprender todas as técnicas e estratégias necessárias para enfrentar qualquer problema, por mais complexo que seja. Do básico ao avançado, tudo de forma clara e prática. Esse método passo a passo para resolver as questões que mais caem nas provas de qualquer universidade brasileira é o que é aplicado nesse curso, que é ministrado por um doutor em matemática, professor de uma universidade norte-americana. Com esse curso, você vai desenvolver confiança na hora de fazer a prova, interagir com alunos comprometidos em aprender, criar autonomia nos estudos, aprender os pontos-chave que irão cair na prova, tirar dúvidas diretamente com o doutor em matemática e descobrir qual é o melhor livro de cálculo para o seu curso. O link do curso está colocado na descrição para você. Não perca essa oportunidade. É um valor bem baixo para sanar os seus problemas e te fazer ser aprovado com qualidade nas disciplinas de cálculo. Tem cálculo 1, 2 e 3. Tá? Não basta apenas ser aprovado, tem que ser com qualidade para que você saiba como usar o cálculo nas disciplinas que virão no seu curso. Tudo bem? Então essa era a dica do nosso vídeo de hoje. E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou, eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Curta essa aula, inscreva-se no nosso canal, se possível torne-se um membro do canal. Quando você torna um membro do canal, você ganha um curso nosso na área de membros de matemática básica. Ele já está na aula 6, são 22 aulas que serão disponibilizadas para você. Basta você se tornar um membro do canal, tudo bem? Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula. O artigo que eu usei para ilustrar a aula está colocado na descrição. Também o link do curso que eu indiquei e o link para você se tornar um membro do canal. Vai lá, não deixe de apoiar o nosso trabalho. Abraços e até a próxima.